Olá pessoal, hoje a gente continua a leitura da Eneida do Virgílio com o canto 6, o que significa que a gente chegou na metade desse livro, e esse é um canto preferido de muita gente, inclusive é o meu canto preferido, porque aqui a gente vai encontrar a famosa descida do Enéas ao Orco, o mundo dos mortos, em um canto muito interessante e que nos revela bastante sobre algumas crenças que circulavam entre os povos greco-romanos. Mas antes da gente começar, o recadinho de sempre de que aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist da Eneida para quem quiser acompanhar os próximos vídeos e também os vídeos anteriores aqui desse projeto de leitura. O canto de hoje começa com Enéas lamentando o sumiço de Palinuro, que tinha sido atirado no mar por Morfeu, a divindade então que personifica o sono, lá no final do canto 5, quando os troianos tinham voltado a navegar depois de uma estadia em Drépano, na Sicília. Lembrando que o navio que Palinuro manobrava era o navio principal e esse navio estava desgovernado, fazendo com que todos os navios que seguiam esse navio principal também ficassem fora de rota, mas o Enéas, por sorte, conseguiu acordar a tempo e também acordar o restante da tripulação para soltar as velas e corrigir a rota e assim evitar mais uma tragédia nessa trajetória dos troianos. E com a rota dos navios corrigida, os troianos voltam a navegar em direção a Cumas para procurar a Sibila de Cumas, uma profetisa que o Anquises, pai do Enéas, tinha pedido para o Enéas procurar, mas lembrando que o Anquises já tinha morrido e vai dar esse recado então para o filho em um sonho em que ele aparece então para o Enéas e faz esse pedido para que o filho fosse então se consultar com a Sibila de Cumas. E é bem importante de ressaltar que Sibila não é o nome dessa profetisa, porque Sibila significa uma mulher oracular, significa justamente uma profetisa, profetisas essas que os deuses usavam então para se comunicar com os seres humanos. Então, Sibila de Cumas ou Sibila Cumana não é nome e sobrenome como a gente está acostumado hoje em dia, e Sibila hoje em dia é inclusive um nome, minha mãe tem uma amiga chamada Sibila, mas aqui no contexto da Eneida, Sibila então é um título, é uma ocupação, a ocupação de profetisa, de mulher oracular, e de Cumas ou Cumana é o lugar onde ela vivia, porque ela vivia então na região de Cumas. Chegando então na região de Cumas e também chegando na Espéria ou Itália, que os troianos estavam tentando chegar desde o primeiro canto, o Enéas sobe em um monte para procurar a gruta onde a Sibila de Cumas morava e onde o deus Apolo se manifestava através dela, falava através dela e revelava o futuro e também uma grande sabedoria para quem fosse então lá se consultar com essa Sibila. E quando o Enéas consegue encontrar essa caverna onde a Sibila vivia, ele entra na caverna, a Sibila aceita atender o Enéas e logo o deus Apolo começa a falar então através da Sibila. E quando a Sibila de Cumas incorpora então o deus Apolo, a voz e as feições dela mudam bastante, deixando o Enéas e também o Acates, que acompanhava ele, bastante assustados com a manifestação daquele deus através daquela mulher. E o Enéas, mesmo um pouco assustado com a manifestação daquela divindade, elogia o deus Apolo e conta então que os troianos estavam viajando por terras estrangeiras há vários anos depois da queda da cidade de Troia e sofrendo muito por conta dessa viagem, e pede que os troianos tivessem boa sorte nesse novo lugar que eles tinham chegado, que era a Espéria, que eles estavam tentando chegar então há vários anos, que eles pudessem então ter uma boa sorte, agora que eles finalmente tinham atingido o objetivo deles, e também pede para que as divindades que estavam irritadas com os troianos pudessem se acalmar e suspender essa ira e serem então favoráveis ao povo troiano. O Enéas também pede para que o Apolo, que se manifestava então através da Sibila de Cumas, falasse a verdade sobre essas promessas de que os troianos fundariam cidades muito importantes na região do Lácio, se essas promessas eram verdadeiras ou não, e também promete que fundaria templos em honra a Apolo e a Sibila, caso então eles dessem essas revelações.
E Apolo, falando então através da Sibila, revela que as viagens pelo mar finalmente tinham chegado ao fim para os troianos, agora que eles tinham chegado na Itália ou Espéria, que eles tinham atingido então o objetivo deles de chegar nesse lugar, e só que os problemas não tinham acabado, apesar das viagens terem terminado, porque os povos que habitavam então a região do Lácio, na Itália, entrariam em guerra contra os troianos, uma guerra terrível que causaria um grande derramamento de sangue e um grande sofrimento. Apolo também revela que na região do Lácio já tinha nascido um outro Aquiles, ou seja, um outro guerreiro muito forte, muito poderoso, que faria oposição aos troianos, assim como Aquiles tinha feito oposição aos troianos na Guerra de Troia, ele era um inimigo dos troianos, e que a causa da guerra na região do Lácio, dos troianos contra os povos que já habitavam a região, seria a mesma causa da Guerra de Troia, ou seja, uma mulher disputada por ambos os lados, assim como Helena tinha sido disputada tanto pelos acaios quanto pelos troianos. Enéas responde que já imaginava que encontraria algumas hostilidades dos povos que já habitavam então a região, que poderia levar a alguma guerra, e depois disso pede para que a Sibila levasse ele até a alma do pai falecido no mundo dos mortos, e conta que o próprio pai, o Anquises, tinha aparecido para ele em um sonho pedindo por essa visita e pede que a Sibila se apiedasse dele e permitisse essa viagem, guiasse ele nessa viagem tão complicada até o mundo dos mortos. E para tentar convencer a Sibila, ele cita outros personagens que tinham feito essa viagem até o mundo dos mortos, como Orfeu em busca da esposa Eurídice e Castor em busca do irmão Pólux. E claro que a gente poderia acrescentar a essa lista o Odisseu, que desceu até o mundo dos mortos no canto 11 da Odisseia, e o canto 11 foi uma das grandes inspirações do Virgílio para o canto 6 aqui da Eneida, assim como também foi o 10º livro da República de Platão, que a gente vai ver mais à frente. E o mundo dos mortos, aqui na mitologia romana, se chama Orco. E é bem importante de destacar que Orco é o nome, então, do lugar, o mundo dos mortos, e ao mesmo tempo o nome da divindade que reina no mundo dos mortos, que também se chama Orco, ou Plutão. E a mesma coisa acontece com o Hades grego, que é o correspondente ao Orco. O termo Hades se refere ao lugar, o mundo dos mortos, e também à divindade chamada Hades, que reina, então, no mundo dos mortos. A Sibila responde que ir até o mundo dos mortos estando vivo não era uma coisa muito simples, e que era muito mais fácil ir morto mesmo. Mas se o Enéas quisesse ir e voltar, principalmente em segurança para o mundo dos vivos, fazendo essa viagem, então também vivo, primeiro ele deveria procurar na floresta por um raminho, um galhozinho dourado, que ele deveria dedicar para Prosérpina, que era uma das divindades do mundo dos mortos e esposa do Orco. Ele deveria dedicar esse raminho a ela se ele quisesse fazer uma viagem de ida e volta em segurança, porque se ele não levasse esse raminho ele teria vários problemas, seria uma viagem perigosa, ele talvez poderia não conseguir voltar para o mundo dos vivos e ficar lá para sempre, acabar morrendo e ficando por lá. Isso era então uma exigência da Prosérpina, que era então uma das divindades do Orco. E a Sibila também revela que o Enéas tinha mais uma tarefa antes de ir para o mundo dos mortos, além de encontrar o raminho, porque um dos companheiros troianos tinha morrido lá no acampamento deles, e ela viu isso porque ela era profetisa, e o Enéas tinha que primeiro sepultar esse companheiro antes de fazer essa viagem, então, até o Orco. Bastante entristecidos com aquela notícia, Enéas e Acates saem então da caverna da Sibila e voltam para o acampamento e vão conversando no caminho sobre quem entre eles lá do acampamento poderia ter morrido, e chegando lá eles descobrem que Miseno, que era o antigo escudeiro de Heitor lá em Troia, tinha acabado de morrer afogado, deixando um clima de grande tristeza lá no acampamento dos troianos. As cerimônias fúnebres são então preparadas para o Miseno, conforme as tradições da época, e enquanto que o Enéas cortava madeira para a pira funerária do Miseno, ele se perguntava como ele iria encontrar aquele raminho dourado que a Sibila tinha dito que seria necessário para fazer aquela viagem até o mundo dos mortos,
Mas de repente ele vê umas pombinhas brancas voando por ali e se alegra, porque as pombas brancas eram símbolo da deusa Vênus, que era a mãe do Enéas. Ele então pede a ajuda dessas pombinhas brancas para encontrar o raminho de ouro, e as pombas saem voando. O Enéas segue essas pombas até que elas pousam na copa de uma árvore, onde entre as folhas estava então aquele raminho de ouro, e bastante impaciente o Enéas colhe esse ramo e vai até a caverna da Sibila para fazer a viagem até o mundo dos mortos, e enquanto isso eram feitas então as últimas honras fúnebres para o Miseno lá no acampamento dos troianos. E o Enéas também leva junto para a caverna da Sibila algumas novilhas e vinho que eram necessários para os rituais, então para a descida até o mundo dos mortos, e leva então essas oferendas até a caverna da Sibila, que era protegida por uma floresta muito densa. Já na caverna, Enéas e a Sibila invocam então as divindades do submundo, como as Eumênidas, as Fúrias, a deusa Hécate e também a própria Prosérpina, que era a esposa do Orco, e fazem sacrifícios para essas divindades. E como esses sacrifícios eram feitos para divindades do submundo, do mundo dos mortos, eles eram sacrifícios que aconteciam de uma maneira diferente do que os feitos para as outras divindades. E quem nos explica isso é o Jean-Pierre Vernant, nesse livro incrível aqui, que é Mito e Religião na Grécia Antiga. E a gente também tem que abrir um pequeno parênteses para dizer que mesmo que a Eneida seja um livro romano, ela conta a história de povos gregos. Os personagens são gregos em um período anterior aos romanos, então o que o Virgílio faz aqui é uma mescla das culturas desses povos. Segundo o Vernant, nesse livro aqui, esses sacrifícios para as divindades do mundo dos mortos eram feitos para estabelecer um canal de comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, também para pacificar essas divindades do submundo, e o sacrifício era feito com a vítima voltada para baixo, em direção à terra, ao contrário do que era feito então para os sacrifícios das outras divindades, em que esses sacrifícios eram voltados para cima, e os sacrifícios para as divindades do submundo não eram consumidos, eles não eram comidos, diferente também dos sacrifícios que aconteciam para as outras divindades, que eram consumidos, e também esses sacrifícios eram feitos à noite, e todos esses elementos a gente encontra aqui nesse sacrifício para as divindades do submundo, feitos então pelo Enéas e pela Sibila. E logo que começa a amanhecer, e esse é um indício de que esse sacrifício estava sendo feito à noite, eles escutam vários latidos de cachorro, o que, segundo a Sibila, era um indício de que alguma divindade do Orco estava por perto, e os sacrifícios então tinham sido aceitos. Então a Sibila chama o Enéas para seguir ela, e eles entram então pelo sistema de cavernas que dava até o Orco. Depois de um tempo andando pela escuridão daquele sistema de cavernas, que era extremamente ramificado, o Enéas e a Sibila chegam até o vestíbulo do Orco, a primeira partezinha do Orco, em onde viviam os remorsos, a pobreza, a fome, os medos, enfim, várias personificações de situações bem desagradáveis vividas pelos seres humanos durante a vida. Nessas próximas páginas a gente vai ter descrições interessantíssimas de como o Virgílio imaginou esse submundo, como por exemplo um oumero, que é uma árvore bastante comum na região do Mediterrâneo, que tinha sonhos pendurados nas flores, e também vários monstros naquela primeira região do vestíbulo, como arpias, quimeras e vários outros seres mitológicos então das culturas greco-romanas. E o Enéas, é claro, que fica com muito medo de todas aquelas criaturas tão diferentes e assustadoras que ele estava vendo já logo na primeira parte do Orco, e saca a espada dele com medo quando passa um grupo de vultos por ele, que deixa ele muito assustado e tentando se defender, mas logo a Sibila acalma o Enéas, dizendo para ele guardar a espada, porque aquela arma era inútil no mundo dos mortos, porque aqueles vultos eram fantasmas e não podiam ser espetados pela espada do Enéas. Logo os dois chegam perto do rio Aqueronte, que tinha águas bastante lodosas, quase pastosas, e era através desse rio que as almas atravessavam o
o mundo dos mortos, conduzidas pelo barqueiro Caronte, que é descrito como alguém que vestia roupas esfiapadas, imundas, tinha uma aparência horrorosa e uma barba bastante grande que vinha até a altura do peito, completamente desgrenhada, e era uma visão então bastante assustadora. E ali às margens do Aqueronte, o Enéas observa uma multidão de almas que pediam para ser transportadas pelo barqueiro Caronte, e algumas almas eram aceitas pelo barqueiro, enquanto que outras ele rejeitava. E o Enéas fica muito curioso com aquele comportamento do barqueiro e questiona a Sibila o porquê dele rejeitar algumas e aceitar outras. A Sibila explica que as almas rejeitadas eram das pessoas que tinham morrido e não tinham sido sepultadas, ou ainda não tinham sido sepultadas ainda até aquele momento, e esse trecho revela a importância dos ritos fúnebres para as culturas greco-romanas, e eu falo greco-romanas porque, como a gente já viu, esse é um livro romano que trata de personagens gregos, com uma mescla entre essas culturas feitas pelo Virgílio, como por exemplo no caso dos penates que a gente já viu nos cantos anteriores. O Enéas fica bastante pensativo com essa informação, pensando então no azar dos insepultos, e percebe também como tinha sido importante sepultar o Miseno antes da viagem ao mundo dos mortos, e logo ele também vê alguns companheiros troianos que tinham morrido no mar e por isso ficado insepultos, sem as cerimônias fúnebres, entre eles o Palinuro, que tinha caído do navio empurrado por Morfeu no canto anterior, e lembrando que nesse período os gregos eles cremavam os seus mortos, como a gente acompanhou em diversos momentos lá na Ilíada, que oferece várias cenas de cremação, que nos ajudam a entender um pouco mais dos hábitos desses povos. Enéas vai então até a alma de Palinuro e pergunta para ele o que tinha acontecido, que ele tinha desaparecido do navio, e o Palinuro conta uma versão diferente da que a gente acompanhou lá no canto 5. Ele não conta que tinha sido uma divindade que tinha empurrado ele conta que o leme do navio tinha quebrado e com isso ele caiu no mar, em uma versão diferente do que a gente acompanhou, talvez porque ele não lembrasse dos acontecimentos, porque o Morfeu tinha borrifado as águas do Létios no rosto dele e essas águas causavam esquecimento. Então esse talvez um dos motivos para essa versão um pouco diferente da que a gente acompanhou no canto 5, então sobre a morte do Palinuro. E nesse trecho em que Palinuro se comunica com o Enéas, a gente percebe uma grande diferença na descrição das almas entre a Eneida e a descrição das almas no mundo dos mortos lá da Odisseia, no canto 11. Porque lá na Odisseia, no canto 11, as almas estão vagando numa espécie de letargia, de torpor, inconscientes de si mesmas, e não conseguem se comunicar. Elas só se comunicam e recuperam a consciência de si quando elas bebem sangue. E é exatamente assim, com sangue de sacrifício, que o Odisseu consegue se comunicar com as almas dos mortos lá na Odisseia, muito diferente do que acontece aqui na Eneida. E aqui na Eneida a situação é completamente outra, porque essas almas elas estão conscientes de si, se comunicam sem precisar de nenhum sangue, não estão em um estágio de letargia, de torpor, e isso mostra que mesmo que o Virgílio tenha pego inspirações na Odisseia, ele faz sim alterações e variações nos mitos, e até mesmo combina essa passagem com outras obras, porque esse canto 6 aqui da Eneida, além de ter uma inspiração na Odisseia, também tem uma inspiração na República de Platão, então ele mescla essas duas inspirações e cria uma coisa completamente nova, um processo criativo bastante interessante. Enéas e Sibila continuam a expedição pelo Orco e logo eles são vistos pelo barqueiro Creonte, que nota que o Enéas estava armado com a espada, o que indicava que ele estava vivo, e fica muito irritado, vai até o Enéas com um pouco de grosseria e questiona o que ele estava fazendo lá, como ele tinha conseguido chegar vivo até o mundo dos mortos. Creonte também diz que aquela era uma região só para as almas e que ele não podia transportar vivos
no barco dele, porque ele já tinha arranjado muitos problemas carregando vivos no barco, mas então a Sibila apresenta o Enéas para ele, diz que eles não estavam ali para causar nenhum problema e também mostra o ramo de ouro, sinal de que o Enéas estava cumprindo todos os rituais e protocolos para fazer uma visita então até o Orco. O Creonte fica muito admirado com aquele ramo dourado, que ele não via há muito tempo, e com esse ramo ele aceita transportar o Enéas e a Sibila e expulsa as almas do barco para que eles pudessem entrar, e quando eles entram, o barco range, porque era um barco muito velho e que não estava acostumado com o peso dos vivos, ele estava acostumado a transportar almas. Mas mesmo assim o Creonte consegue fazer a travessia do Enéas e da Sibila e desembarca eles em uma margem do Aqueronte que era cheia de um lodo verde muito pegajoso e esquisito. Ali perto de onde eles desembarcam ficava um trecho guardado pelo Cérbero, o famoso cachorro de 3 cabeças que guardava então o mundo dos mortos, mas como a Sibila conhecia muito bem aquela região, ela já tinha ido lá várias vezes, ela foi preparada e tira uma erva sonífera que ela guardava no anel, e assim ela consegue adormecer o Cérbero e ela e o Enéas conseguem atravessar então aquela passagem. E nessa parte do mundo dos mortos onde eles entram, ficavam algumas almas específicas, como as almas dos criminosos, das pessoas que tinham tirado a própria vida e também das pessoas que tinham morrido de amor. E nessa parte em que ficavam os que tinham morrido de amor, eles veem Adido de Cartago, que tinha morrido de amor pelo Enéas, como a gente acompanhou lá no canto 4 da Eneida. E vendo Adido de Cartago nessa parte do mundo dos mortos, o Enéas percebe que eram verdadeiros os boatos de que Adido tinha morrido por conta dele. Ele ainda não tinha uma confirmação exata desse fato, então ele chama Adido, implora pelo perdão dela e diz que jamais tinha imaginado que as situações chegariam nesse ponto dela morrer por conta do amor, mas Adido ainda estava muito irritada com o Enéas, simplesmente vira as costas para ele e não responde nada, deixando o Enéas então chorando, cheio de remorso e de culpa por conta da morte da Adido de Cartago, que era então direta ou indiretamente culpa dele. Enéas e Sibila então seguem a viagem pelo mundo dos mortos e passam pela parte em que ficavam as almas dos guerreiros. E o Enéas reconhece e também é reconhecido por vários guerreiros que lutaram na Guerra de Troia, e ele até quer parar para conversar com alguns deles, mas a Sibila interrompe a conversa e diz que eles não poderiam perder muito tempo lá no Orco, que eles tinham que se concentrar na missão que era encontrar o Anquises, pai do Enéas, que era o real motivo da visita. E a Sibila, que conhecia muito bem o Orco, diz que mais à frente ficava o Palácio de Plutão, depois ficavam os Campos Elíseos, e à esquerda ficava o Tártaro, que era a pior parte do Orco, onde as almas das piores pessoas que tinham vivido na Terra ficavam, e eram então castigadas pelos crimes e barbaridades que elas tinham cometido enquanto que estavam vivas. Bastante curioso, o Enéas olha para a esquerda e vê uma enorme fortaleza cheia de torres e que era circundada por um rio de fogo. E daquela fortaleza era possível ouvir vários gritos e sons de correntes, de pessoas gemendo, sons terríveis e assustadores de muito sofrimento. E o Enéas se questiona o que aquelas pessoas tinham feito em vida para serem castigadas tão violentamente depois da morte. E a Sibila, que era a guia do Enéas no Orco, explica que ali ficavam as almas dos tiranos, das pessoas que tinham sido maldosas com os próprios pais, dos estupradores, dos egoístas que não tinham repartido as riquezas, e lá elas ficavam então agonizando por um determinado período depois da morte. Mas a Sibila insiste que eles deveriam seguir e não ficar se atendo a detalhes, isso porque o Enéas estava muito curioso com tudo de diferente que ele estava vendo, e a Sibila então insiste que eles deveriam fazer a oferenda do raminho de ouro para Prosérpina, então eles seguem pela escuridão do Tártaro, fazem a oferenda do raminho e logo chegam aos Campos Elíseos, onde ficavam as almas que tinham sido boas então durante a vida na Terra. Logo, o Enéas percebe que os Campos Elíseos eram um local completamente diferente
das outras regiões do mundo dos mortos por onde eles tinham passado, porque lá era bem iluminado e não era aquela escuridão por onde eles tinham passado antes, o ar era puro e as almas ficavam passando o tempo em atividades bastante agradáveis, cantando, deitados na grama ou também se exercitando. E nos Campos Elíseos estavam então as almas que tinham sido bondosas durante a vida, como por exemplo os inventores que tinham feito coisas que tinham trazido algum benefício para a vida das pessoas, e não os inventores que tinham trazido então maldades e sofrimentos para as pessoas com seus inventos. Estavam lá também os sacerdotes que tinham sido honestos, os cantores de poemas, enfim, todos os que eram considerados bons então para essa cultura, e o oposto estava então nas regiões piores do Orco, com variações, né? Não era todo mundo punido, então tinham variações nas localizações das almas conforme o que elas tinham feito durante a vida. A Sibila então encontra a alma de Museu, filho de Orfeu, e questiona onde que estava o Anquises, pai do Enéas, porque eles tinham ido até lá para falar com ele, e o Museu explica que nos Campos Elíseos ninguém morava em um lugar fixo, mas moravam entre as gramas, nos bosques ou nas margens dos cursos d'água, enfim, tudo bastante poético e idílico. O museu então leva a Sibila e o Enéas até onde o Anquises costumava ficar e encontram ele contemplando as almas que renasceriam como descendentes dele, que renasceriam como netos, bisnetos, enfim, ele contempla as futuras gerações da própria linhagem. Quando o Anquises e Enéas se veem, eles ficam muito emocionados com aquele reencontro e choram de alegria que poderiam passar alguns momentinhos juntos de novo, já que a morte do Anquises tinha sido muito dolorosa para o Enéas. E o Enéas tenta abraçar o pai, mas não consegue, porque o Anquises não tinha mais corpo, ele era só uma alma agora. Então quando o Enéas tentava abraçar ele, ele acabava atravessando então essa alma do pai. Logo o Enéas vê uma multidão de almas que estavam nas margens de um rio, o rio Letes, que ficava perto de um bosquezinho por ali, e o Enéas não entende o que essa multidão de almas estava fazendo por ali e questiona então o Anquises sobre qual era o significado daquilo. Anquises explica que aquelas almas estavam se preparando para renascer, estavam se preparando para uma nova vida. E para isso elas bebiam a água do rio Letes, que tinha a propriedade de causar esquecimento. Então essa era a explicação para as pessoas não se lembrarem das vidas anteriores, porque antes de renascerem, elas bebiam então as águas do esquecimento do rio Letes. Anquises continua explicando e diz que esses renascimentos sempre aconteceram desde o início dos tempos, tanto para os humanos quanto para os animais então também participavam desse ciclo de renascimento assim como os humanos, e que quando as pessoas renasciam, elas se mesclavam com a realidade do lugar em que elas tinham nascido, com os hábitos, com os costumes do povo em que elas tinham renascido, e que a alma então experimentava um leque muito grande de sensações como alegria, tristeza, prazer, dor, e que principalmente a alma sofria trancafiada no corpo sem saber que era uma alma, então uma espécie de angústia que não se sabia de onde, mas que era então explicada por esse esquecimento de que se era uma alma. Ele continua explicando que depois da morte do corpo, a alma não perdia os vícios que tinha quando estava viva, porque a longa convivência então com o mundo material viciava não só o corpo, mas também a alma, e por isso muitas almas carregavam os erros e os crimes que tinham sido cometidos durante a vida, e por isso algumas então eram castigadas após a morte, para serem então purificadas para um novo ciclo de renascimentos. E depois de punidas, as almas eram transportadas até os Campos Elíseos para beber então das águas do rio Letes e esquecer das vidas anteriores, e com isso se preparar para uma nova vida, para um novo renascimento,
uma volta para o mundo de cima, o mundo dos vivos. Isso porque todo o mundo dos mortos na mitologia greco-romana era subterrâneo, inclusive a parte paradisíaca dos Campos Elíseos, como a gente percebeu então com esse canto, já que o Enéas e a Sibila eles entram em uma caverna e vão até as profundezas da terra para visitar o mundo dos mortos, então ele é todo subterrâneo. E essas explicações sobre esse ciclo de morte e renascimento são uma reinterpretação que o Virgílio faz das ideias de Platão em alguns diálogos, principalmente lá na República, no finalzinho do 10º livro, que é o último livro da República, em que está narrado o mito de Er, com descrições muito parecidas com essas que o Virgílio traz aqui na Eneida, sobre essa vida após a morte e o que aconteceria então com a alma no mundo dos mortos e toda a preparação para um novo renascimento. Nesse mito, narrado então lá na República, um guerreiro chamado Er teria morrido, mas voltado à vida alguns dias depois, e então nessa volta ele conta tudo o que viu no mundo dos mortos, e as descrições são muito parecidas, praticamente idênticas com as que a gente encontra aqui na Eneida, sobre como eram então esse mundo dos mortos, sobre as águas do rio Létis, sobre os vícios que continuavam na alma depois da morte, sobre a preparação para uma nova vida, sobre as punições e as durações dessas punições, que são as mesmas em ambos os livros. Um ponto bem semelhante e interessante é a descrição dos vícios que ficavam nas almas, o que fazia com que elas escolhessem uma vida em que elas pudessem desfrutar das mesmas coisas que elas gostavam na vida anterior, ou então elas escolhessem uma vida completamente diferente para evitar os sofrimentos que elas tinham tido na vida anterior, evitar que esses sofrimentos se repetissem na próxima vida. Então cada alma escolhia de uma maneira diferente, de acordo então com esses vícios que ficavam da vida anterior. Os pontos principais do mito de Er são a metempsicose, que é a transmigração de almas entre os corpos, e também a importância do cultivo da justiça e da sabedoria para ter um entrevidas mais tranquilo e também uma futura vida mais tranquila. Ideias essas que aparecem aqui na Eneida, nas entrelinhas, mas o Virgílio aqui toma um rumo um pouco diferente, mostrando as vidas das grandes figuras do Império Romano. Então ele vai mais pelo sentido da glória romana do que do cultivo da justiça e da sabedoria, ainda que essas ideias apareçam um pouco nas entrelinhas, mas o principal aqui mesmo é então a glória romana que o Virgílio quer mostrar. E o Platão insere esse elemento da vida após a morte na obra dele por influência da escola pitagórica, que era uma corrente de pensamento que mesclava o místico com o científico, e também por influência do orfismo, e essas duas tendências aparecem então na obra de Platão, não só na República, mas também em outros diálogos. E é importante lembrar que essas ideias do orfismo não eram muito bem aceitas na sociedade grega, era uma corrente de pensamento mais marginal, que não participava muito da vida pública, era algo que era discutido e mais às escondidas mesmo, mas mesmo assim teve a sua influência e chegou até o Virgílio de uma maneira direta ou indireta, não se sabe muito bem, e o Virgílio reinterpretou alguns desses elementos e jogou então nesse grande caldeirão de referências que é a Eneida, e usou então todas essas referências para o objetivo dele, que era então um objetivo de propaganda política para o imperador. Mas voltando aqui para a Eneida, depois que o Anquises explica então sobre os renascimentos, ele leva o Enéas e a Sibila para ver as almas que renasceriam como descendentes futuros do Enéas, da linhagem dele, e esse é o trecho em que a propaganda política fica mais evidente em toda a Eneida.
Anquises mostra, por exemplo, a alma de um filho que o Enéas ainda teria, misturando o sangue troiano com o sangue ítalo, e esse filho ele teria com uma mulher que ele encontraria então na Itália, ou Hespéria, que ele ainda não tinha conhecido, mas essa alma já estava se preparando para renascer e ser filho então do Enéas. Anquises também mostra as almas de fundadores de cidades importantes do Império Romano, mostra Rômulo, que foi o primeiro rei de Roma, lembrando que o Enéas não fundou Roma, a gente não pode confundir, mostra também Júlio César e várias outras figuras super importantes entre os romanos, e com isso o Virgílio tinha uma estratégia política muito clara de fazer com que os eventos históricos dos romanos soassem como algo mítico e também como algo predestinado, que já havia sido então predestinado pelos deuses muitas gerações antes de acontecerem, dando uma certa antiguidade então para alguns fatos históricos que ele mescla então com os mitos de fundação de Roma. E depois desse trecho, que é uma propaganda política escancarada praticamente, e que deixa o Enéas também maravilhado de conhecer os futuros descendentes, o Anquises fala então dos problemas que o Enéas ainda enfrentaria com os povos hostis que ele encontraria pela frente no caminho, e indica a melhor maneira de resolver esses conflitos. E embora ele não diga exatamente, não sejam mostrados exatamente quais seriam esses problemas e quais seriam as soluções, o Anquises dá então essas orientações para o filho, mas a gente não sabe quais são exatamente essas orientações. E depois de dar esses conselhos que não são citados, o Anquises conduz o Enéas e a Sibila para a saída dos Campos Elíseos, mas era uma saída que dava diretamente para a superfície, de volta então para o mundo dos vivos, o que significa que eles não precisariam fazer todo o caminho de volta pelo Orco por onde eles tinham entrado. Isso porque existiam duas aberturas para a superfície, uma delas que era usada para enviar sonhos verdadeiros e outra que era usada para enviar sonhos falsos, e era através então da abertura dos sonhos verdadeiros que o Anquises se comunicava com o Enéas através dos sonhos quando ele queria falar com o filho. Enéas e Sibila então se despedem de Anquises e voltam para a superfície pela abertura dos sonhos verdadeiros, com o Enéas completamente maravilhado com essa viagem que ele tinha feito pelo mundo dos mortos, viagem essa que fascina os leitores há séculos. E então, depois de volta na superfície, Enéas volta para o acampamento troiano e eles voltam a embarcar nos navios e navegam até a cidade de Caeta, na região do Lácio, e assim termina o canto 6 aqui da Eneida. E com o fim do canto 6, termina então essa primeira metade da Eneida, que é mais inspirada pela Odisseia, com o tema das viagens marinhas muito perigosas e com o contato com povos estrangeiros. E a partir do canto 7 a gente vai ter então a outra metade da Eneida, que é mais inspirada pelos eventos da Ilíada, então a gente vai ter o tema da batalha, batalhas bastante sangrentas que a gente vai começar a conhecer então a partir do canto 7. Esse então foi o vídeo de hoje, muito obrigado pela companhia de vocês em mais um vídeo aqui da Eneida, e a gente se vê de novo no vídeo sobre o canto 7. Um abraço e até lá!